começar agora. Ok, estamos em linha. Ok, pessoal, vamos começar então a falar primeiro antes de entrar na matéria de hoje, vamos falar um pouco dos trabalhos, daquelas dúvidas que vocês têm relacionadas com o trabalho, com os trabalhos que eu enviei para vocês, principalmente o que nós estamos fazendo em grupo, tá bom? E vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero saber quais são as dúvidas, sugestões, ideias, como é que a gente vai se reajustar nesse período e o que vocês estão pensando, o que vocês já fizeram daquilo que eu pedi e o que ainda não fizeram e quais são as vossas sugestões agora para esses dias aí, tá bom? Quem quer começar a falar do trabalho? Jéssica. Oi, professor. Não, a Glaucia. A Glaucia me mandou umas coisas. Ô, Glaucia. A Glaucia está aí? Sim, sim. Tô tá aqui. Bom, ô, Glaucia. Tá, faça-me um... feedback. Apareça para mim e faça aqui um bisu de como estão as coisas em relação ao vosso trabalho e vossas dúvidas. Então, a gente fez um grupo de WhatsApp com a galera toda da sala para poder falar a mesma linguagem, já que é um trabalho em grupo, mas cada um terá uma participação individual. Também criamos uma nuvem no A360 da Autodesk, com pastas individuais para cada um alimentar a sua pasta. Daí no e-mail que eu enviei ao professor, tem algumas sugestões de localidade, que uma delas é aquela que a Jéssica se referiu, a entrada da Dutra para Jacareí, que passa pela cervejaria. A outra entrada da Dutra na Unip, que até é bem perigoso para os alunos que estudam na Unip, é ficar atravessando aquela rua, daí sugerimos até uma passarela também. Aí teve também o Parque da Cidade, que tem pouca vegetação e arborização, na verdade, e as pessoas reclamam, então foi uma das sugestões. E teve a outra sugestão que é dentro de um bairro de Jacareí, para interligar com a rua de 2 bairros. Essas foram as sugestões. O grupo 2, ele está esperando o local para poder falar qual é a proposta, né, de intervenção e poder dividir nos integrantes os afazeres. Daí eu mandei a lista do grupo 1, com que cada um vai falar sobre a leitura urbana, e mandei esse feedback aí. Mandei também o convite do A360 para você acompanhar na nuvem, caso queira, o que a pasta de cada um. É isso. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à disposição da turma. Alguém tem alguma coisa a acrescentar aí para continuar? Então, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu quero. Fala. A ideia das entradas foi porque atualmente Jacareí é considerada como uma cidade turística, entendeu? E aí a ideia foi melhorar a entrada do município de Jacareí, porque a pessoa que chega em Jacareí não sabe que é uma cidade turística. Então, eu acho que seria interessante a gente, talvez, corrigir esse fluxo que atualmente é perigoso e dar uma entrada mais harmoniosa para a cidade, entendeu? Mas quando vocês trazem essas propostas, seria só essa área que vocês iam trabalhar ou vocês estão pensando em outras áreas? Bom, vocês iam fazer intervenção só nesta área, por exemplo, ou vocês pensam em essa seria uma das áreas da cidade em que vocês iam intervir, depois teria uma outra área, ou como é que estão pensando? Bom, na realidade, professor, a gente está pensando em uma única área, até mesmo pelo tempo, porque a gente não tem tempo hábil para poder fazer os projetos. O projeto demanda tempo, e a gente já está em cima da hora, entendeu? A gente tem aí pouco menos aí de 2, 3 meses para poder entregar tudo. Tá. Estou vendo aqui a vossa lista. Estela ficou responsável pelo contexto histórico.
o Anderson Exato. pelo relevo, a Vivian pela hidrografia, o Joel pela vegetação, o Emerson com o clima, Cristiane e distribuição dos sistemas de espaços livres e classificação tipológica, a Glaucia, identificação das diretrizes urbanísticas, a Fernanda, o levantamento de dados sobre população residente, Renata, levantamento da ocupação do solo, Thaisa, usos predominantes, edificação ou quadra, por edificação ao quadro, Walter, levantamento da Diária. sistema viário, hierarquia do sistema viário. Edna, avaliação dos pontos fortes e fracos. Essas diretrizes, na verdade, eu busquei do livro do semestre passado, que fala da leitura urbana. Aí eu peguei os tópicos de lá do capítulo e coloquei aí, e a galera foi, por ordem de chegada, escolhendo o que se identificava. Legal. Então, todo mundo já concordou com essa ideia aqui, com esta lista, certo? No meu entendimento, sim. Tá. Ok. É o seguinte, vocês precisam de alguma ajuda minha para vocês decidirem isso, ou vocês são capazes de decidir e simplesmente me apresentar e avançarmos? O professor disse sobre o local? Sim. Bom, ao meu ver, eu acho que o grupo 2 seria mais ideal para decidir o local, uma vez que eles vão ficar com uma parte mais minuciosa, que é o 3D, né? Sei lá. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Em relação ao trabalho. A primeira coisa que eu quero dizer é que vocês estão de parabéns. Tem um bom avanço, gostei do que estou vendo aqui. Muito bom, parabéns. Em segundo lugar, o que eu gostaria de propor a vocês é o seguinte. O grupo 2 olha para essas propostas, tá? Conversem juntos lá nesse grupo onde está todo mundo, converse todo mundo e decidam um local. Vocês podem fazer uma votação, tipo proposta 1, proposta 2, proposta 3. Então, igual fizemos no semestre passado, faça uma votação de qual o local que seria ideal para vocês trabalharem, tá? E vocês escolham qualquer uma das propostas, tá bom? E a proposta que vencer é a que vocês vão trabalhar sobre. Pode ser assim? Isso funciona. É uma ideia para vocês pensarem, tá bom? No entanto, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que é uma ideia, é uma ideia a ser considerada. E o único conselho que eu dou a vocês é não ficarem tentados a irem pelo mais fácil. Vocês podem pegar uma ideia simples, mas algo que realmente tenha um bom impacto. Mas não vamos pegar o mais fácil, o que seja mais rápido. Tentem pegar algo, tá? Também que não seja tão complexo, mas algo que realmente traga um impacto real, né? Caso vocês venham a desenhar, e intervenham algo que vocês sejam capazes de estudar e algo que tenha impacto real no espaço urbano da cidade de Jacareí. Tá bom? Beleza, professor. Tá? Então, vocês façam isso e depois comecem a trabalhar. A outra coisa, como vocês não têm muita chance de agora ir para fora e fazer aqueles estudos e tal, então vocês têm que ponderar também. Alguém precisa desligar o negócio aí, eu acho. Também acho. Vocês precisam ponderar também, tá? Deixa eu pensar. Precisa ser um lugar onde mais seja de conhecimento, mais ou menos de conhecimento da maioria. Tá bom?
mais ou menos que todo o pessoal conhece, ok? Isso é importante. E, além disso, vocês vão ter que trabalhar remotamente, vão ter que usar o Street View para, para poder acessar esse local, ok? E tem que ser isso. Vocês vão usar o Street View para fazer esse trabalho e vão usar o website da cidade, o IBGE, vão usar o Google Maps, vão usar o Google Earth, esses recursos que vocês têm para poder sacar, então, as informações que vocês precisam para trabalhar. Mas o resto não tem problema nenhum de fazerem as atividades, não tem problema nenhum de vocês começarem a fazer as propostas, porque, primeiro, vocês conhecem a cidade, segundo, vocês têm todos recursos na internet, de websites. Talvez algumas fotos vocês não vão poder tirar agora, mas, bom, quem estiver na rua e puder, tudo bem, mas eu não vou aconselhar ninguém a ir para a rua para fazer isso. Vocês podem tirar as fotos por meio do Street View. O Street View tira fotos. Talvez, se forem lugares bem públicos, como essa parte, esse projeto rodoviário que vocês estão tentando fazer, é possível de vocês fazer isso, de vocês tirarem foto. Ali com certeza está no Street View, vocês pegam fotos por lá e dá para trabalhar tranquilo. Então, acredito que vai ser fácil e não vai ter problemas nisso, tá bom? Agora, vocês me fizeram essa entrega, eu vou fazer já a análise. Tá ok, tá bom? E na próxima semana, eu vou querer outra fase já, tá? Então, anotem aí o que eu vou querer para a próxima apresentação. Tá? Eu recebi esse trabalho da Glaucia agora, que vocês fizeram, todo mundo. Agora, na próxima semana, eu já vou querer, definição do local. Tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, interromper, tem que abrir o microfone. Abre o microfone e fala, tá bom? Glaucia. Oi. Glaucia. Oi, estava com o microfone desligado. Tá bom. Você entendeu tudo que eu falei, né? Sim. Então, próxima semana, tá? Eu quero que vocês tenham o local definido e o grupo 2 você já tem que discutir durante essa semana, o grupo 2 já tenha basicamente um esboço de ideia, um sonho, um lampejo de ideia a ser implementada no local de intervenção. Tá bom? Essas são as duas coisas que eu vou querer para a próxima semana. Ok? Ok. Então, o local definido e mais ou menos uma ideia só, croquis, tal, ideia do que vocês gostariam de fazer nesse local. E com base nisso, enquanto isso, todos os participantes já vão atrás de todas as informações que precisam para repassarem para o grupo 2 e irem trabalhando. Porque no final, eu só vou querer pequenos resumos de cada coisa, de cada pacote de informação. Por exemplo, contexto histórico. São 3 linhas para explicar o contexto social, histórico, econômico e tal. Contexto, sei lá, área geográfica, potenciais ambientais ou negativos e positivos. Também 3 linhas. Tudo isso tem que estar já sendo estudado agora, durante essa semana, mas na próxima terça, o grupo 1 vai me trazer essa panorâmica do projeto real para a gente, então, poder continuar e trabalhar. Tá bom? Dúvidas em relação ao projeto? Alguma questão, alguma situação, alguma reclamação, alguma ideia? Alguém quer falar alguma coisa? Ou vocês estão mudos aqui?
tenho uma... Da palavra tem... Qual que é o prazo final para a gente entregar esse trabalho? É o mesmo que o senhor tinha passado no começo das aulas? Sim, sim. Vai ser, esse trabalho vai ser até vai ser o mesmo que eu passei lá para vocês na sala de aulas, tá bom? Até o final do nosso semestre. Vai ser para fazer a apresentação lá, final. Beleza. Tá? Do mesmo jeito que eu falei, das pranchas e tal, aquele negócio todo bem bacana. Esperamos que tudo corra bem e até lá tudo esteja ótimo. Aí a gente faz um negócio bonito. Mais alguma dúvida? Ok. Se não tiver dúvida, vamos continuar agora com a nossa aula. Nós vamos falar agora sobre Vocês leram um pouquinho do vosso material no AVA? Não, né? Não, né? Eu estou sem acesso à aula, professor. Mas o que está acontecendo com vocês que estão sem acesso ao AVA? Assim que eu entro, dá erro, ele nem abre o meu portal. Vou falar com a Dani para ver se resolve. Professor, o meu também tá dando erro. Ai. Gente. Eu já fiz os exercícios, já assisti às aulas. Você é a Natália, né? Você que falou agora é a Natália, né? Não. Quem é você? Não reconhece a minha voz? É a Vanessa, professor. Errou Não também. é a Vanessa, não. É a Não. Vivian. Não é a Vanessa, é a Vivian. Não é a Vanessa, É a não. Vivian. É a Vivian. É a Vivian. Acertamos, né? Tá bom. Acertou. Então é o seguinte, já que é assim, eu vou entrar aqui se você não tem acesso, eu vou entrar aqui no vosso AVA e vou partilhar a aula lá do vosso AVA, tá? E vamos conversar juntos. Vocês vão acompanhar, vão ler a partir do AVA e eu vou explicando aqui, conversando com vocês a partir do AVA, tá bom? Pode ser assim? Aí todo mundo acompanha, pode ser? Pode ser, perfeito. Pode. Tá bom. Aí, deixa eu ver. Vou tentar partilhar aqui a tela e eu entro lá no AVA. A gente vê se consegue fazer essa coisa. Ô, professor, o senhor podia pensa, né? Porque eu acabei de chegar. Quem é você? Podia fazer o quê? Me dá presença na matéria, porque eu acabei de chegar. Quem é você? Ah, quem que o senhor perturba toda a aula? Gabriela. Ah, claro. Estás feliz ou estás meio triste? Primeiro fala o seu estado aí. Não, tô bem. Hã? Tô feliz, professor, tô normal. Aí sim. Agora eu vou dar presença. Vou deixar. Muito obrigada. É a Gabriela. Gabriela, Isso. vou dar presença. Vou deixar. Miss Carvoeiro. Já veio provocando, né? Joel, você tá aí. Vocês estão vendo o quê? Me fala, estão vendo a minha janela? Sim, Tela Sim. do computador. tela do computador. Sim, Estão vendo o computador? Ou a minha janela? Sim. 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 Estão vendo normal, certo? Certo. Sim. Ah, maravilha. Então vai ser legal, hein? Very good. E vamos nós. Yeah. Ok. Nice. Ou seja, vocês invadiram o meu computador agora, então estão vendo tudo. Uhul. É, cuidado aí que o senhor vai mostrar, hein? Aí que tá, né? Aí que tá. Se eu mostro todas as minhas contas aqui de euros e dólares, eu tô ferrado. Pá. É. Aí é nóis. Entre outras Vamos partilhar.
Ah. Uau, legal. Very good. Ok, vamos então primeiro no... Vamos na vossa aula. Estão vendo aqui a vossa aula? Sim. Sim. Unidade 2, sessão 3. Vocês não viram essa aula. Não leram essa aula e nem nada. Mas tudo bem, professor, bacana. Então vou ler com vocês aqui juntos. Maravilha. Vamos falar de projetos urbanos sustentáveis. Tá? Eu falei um pouco dessa questão da sustentabilidade na aula passada que está lá no YouTube, ok? E vocês sabem que esse conceito de sustentabilidade é uma ideia que tem permeado muito o urbanismo, não só o urbanismo, mas quase todos os ramos que tratam com a biodiversidade, que tratam com ambientes sociais e urbanos e ambientais, né? Então, em todos esses três ramos, principalmente, fala-se muito da sustentabilidade. Até no ramo econômico também fala-se muito da sustentabilidade. Então, sustentabilidade é sempre essa capacidade de se fazer o uso de um certo recurso sem que isso afete o futuro, tá, de próximas gerações, sem que a gente possa destruir para sempre por causa do gasto que estamos fazendo de alguma coisa. Ou seja, a capacidade de um sistema poder se regenerar apesar do seu uso ou da sua utilização, né? Então, ultimamente, já falamos até que historicamente nós conhecemos aqueles tipos de urbanização, né, ou de urbanismo, que muitos dos quais eles não tinham ainda naquela altura esse conceito de sustentabilidade de sustentabilidade. Então, alguns projetos urbanos, e nós veremos aqui nesta aula, vamos até tirar aqui um exemplo, que hoje ainda temos, alguns projetos urbanos eram feitos mais basicamente para atenderem uma certa demanda, tá? Sem preverem muito o futuro daquelas comunidades ou daqueles espaços construídos, né? Então, quais são, minha pergunta para vocês, agora vocês podem abrir os vossos microfones, quais são os elementos que nós precisamos ter em conta quando falamos de sustentabilidade urbana? Abram os microfones. Alerta. Eu vou chamando e vocês falam. Ô, Joel, fala você. Abra seu microfone. Responda. Eu tô com o microfone aberto, mas tem que começar logo por mim. Começa por outro, que tava com o microfone desligado. Fala logo, pá. Vamos lá. Responda. Fala aí. Na sustentabilidade urbana, a gente tem que pensar no transporte público, um meio de que todo mundo use um transporte compartilhado para evitar a poluição, cada um com carro, uso de bicicletas, uma coisa assim. Agora vou para a Leriane. A Leriane está aí, né? A Leriane não falou nada. A Leriane está aí? Ela tá, mas ela não tá conseguindo usar o microfone. Tá. Eu vou naquela menina de ouro lá. Vanessa. Professor. Oi, professor. Isso. Fala. Eu penso Fala-me. que sobre questão de projetar a cidade, né? Em questão de sustentabilidade. Uhum. Professor, é isso, né? Eu penso que é uma forma de você projetar o meio urbano da cidade visando no futuro, visando as pessoas que vão utilizar aquele meio, pensando em arborização, pensando em transporte, em quando as pessoas quanto tempo elas vão se deslocar, porque a sustentabilidade é visando a cidade do futuro, é isso?
Yeah, ok. Tá bem. Tá bem. E agora, quem quer voluntariamente acrescentar alguma coisa? Então, vamos lá. Vocês todos que falaram, acertaram, né? Os princípios da sustentabilidade, principalmente esses princípios da sustentabilidade, eles já são discutidos na agenda do Habitat 3, tá? Existe um órgão das Nações Unidas que se chama Habitat, e esse departamento das Nações Unidas, ele trata das questões urbanas do mundo, ok? Liguem ali o vosso microfone. Ok? Ele trata das questões urbanas do mundo. Então, trata das questões da distribuição da água, dos assentamentos urbanos, questão do transporte urbano, os diferentes usos do espaço urbano, dos espaços públicos. Ele fala da economia urbana. Todos esses elementos que já são discutidos nessa agenda são os que, no discurso, fazem parte dos princípios da sustentabilidade urbana. Então, os 12 princípios falam aqui: crescimento urbano limitado, desenvolvimento orientado ao transporte, uso misto, quadras pequenas, espaços públicos verdes, trânsito não motorizado, que alguém já falou ali também, transporte público, que alguém também já falou, o controle de automóveis, edifícios verdes, energias renováveis, gestão de resíduos e gestão e eficiência da água. Ok. Esses são os 12 principais princípios a se ter em conta na sustentabilidade urbana. Ou quando falamos de cidades sustentáveis, nós precisamos observar esses 12 princípios. Vamos começar aqui explicando eles. Por exemplo, o crescimento urbano limitado. O crescimento urbano limitado está ligado ao que nós falamos nas aulas passadas, né, quando estamos a falar sobre cidades compactas e cidades dispersas, né, nós falamos bastante sobre o crescimento urbano. Quando uma cidade cresce sem um determinado planejamento, sem um determinado prospecto, aquilo que ela vai ser no futuro, ela acaba tomando proporções ilimitadas e nós não conseguimos acompanhar o crescimento da cidade. E as cidades têm essa característica, como elas são dinâmicas, se não forem planejadas dentro de determinados limites, elas podem simplesmente extrapolar e crescer até um limite que nós não tenhamos mais controle. Por exemplo, em cidades muito compactas, nós temos a chance de controlar o perímetro externo, tá? O perímetro espacial físico, por ela ser compacta. No entanto, o grande problema é que não é só que uma cidade tenha que ser compacta, tá? No sentido de os edifícios e as áreas estarem em um mesmo local, mas é preciso controlar também o gabarito dessas edificações. Ok, vou reexplicar. Se você tem uma cidade que é compacta, tá? Uma cidade que é compacta, com muitos prédios, arranha-céus, em uma área muito pequena, você acaba tendo impactos muito grandes no sistema viário, no sistema de esgoto. Por quê? Porque o crescimento da população também aumenta. Ela aumenta verticalmente, ela não aumenta horizontalmente, mas ela terá outras consequências, que é através do número de pessoas que vai habitar naquele lugar. Ou seja, pode habitar muita gente em uma pequena área, em uma determinada área, tá? Bem limitada, pode habitar mais gente do que uma área maior, uma área de maiores proporções. Tá? Então, nós precisamos definir não só se uma cidade vai ser compacta, mas dentro da cidade compacta, qual será o gabarito? O gabarito são a altura, tá? É o nível de altura dos edifícios,
dos prédios que vão ter naquele lugar, naquele local. Tá? Porque quanto mais alto um prédio for, mais pessoas vão morar neste prédio, ok? E quanto mais pessoas morarem nesse prédio, provavelmente mais carros serão utilizados, certo? E além do maior número de carros que serão utilizados, mais esgoto será necessário, mais água será necessária para atender só aquele prédio, certo? Mais energia será necessária. Na cidade dispersa, às vezes nós temos pouca gente utilizando muito mais espaço. Então, esse equilíbrio precisa ser compreendido quando nós falamos de cidade sustentável. Então, por isso que ele está falando de quadras. Ele vai falar de quadras pequenas e gabaritos bem delimitados. Isso vai também delimitar o crescimento urbano, ok? Vai delimitar o crescimento urbano. A outra coisa, o outro princípio que falamos da sustentabilidade, é o desenvolvimento orientado ao transporte, ok? Tá aqui, estamos falando. Vocês podem, se alguém estiver anotando, vai anotando e quiser que eu repita, abra o microfone e fale, tá bom? Desenvolvimento orientado ao transporte. Aqui. O que é o desenvolvimento orientado ao transporte? Isso aí, quero ouvir vocês. Abram vossos microfones e quero ouvir. O que é isso? Eu vou chamar o Luiz. Oi, professor. Luiz? Oi. Você está vendo o meu slide, certo? Certo. Tá. O que seria, dentro da sustentabilidade urbana, o que seria o desenvolvimento da cidade, no caso, tá bom? Desenvolvimento urbano orientado ao transporte. O que você entende por isso? Isso, na verdade, é um tema muito grande, discutido ali no mundo, mas o que você entende por isso? Eu penso que é usar os meios de transporte de forma consciente. Por exemplo, usando mais os meios de transporte público, e não somente o automóvel, que aumenta consideravelmente o trânsito, a poluição e diversos problemas no meio urbano. Eu acho que se um governo, ou uma prefeitura, ou um órgão que seja, conseguir orientar a população, lógico, tem que trazer infraestrutura também, orientar a população a usar os meios de transporte, seja ele ônibus, metrô, trem, acho que esse uso de forma correta e com infraestrutura determinada para a quantidade de gente, né, eu acho que isso seria orientação, uma orientação que traria resultado no meio urbano. Seria isso? Certo. Deixa por aí. Eu vou chamar um outro para acrescentar. Claudinei. 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 Tá dormindo, Claudinei? Oi. Não, fala aí, não, o que é o desenvolvimento orientado ao transporte? Eu acredito, como a gente fala em sustentabilidade, sempre tem os aspectos que a gente comentou, social, econômico, ambiental. Então, o transporte sempre voltado para esses eixos, que a gente falou já, não motorizado, transporte verificando a questão social, atendendo a população carente, e econômico também, com relevância financeira para a cidade. Ok. Professor. Okay. Professor, posso complementar? Sim. Pode falar, Luiz. Fala, quem tá falando? Quem tá chamando? Pode falar. Pode ir, Vanessa. Vanessa. Eu cumprimento, pode ir. Pelo que eu entendi esse meio, seria uma forma de conectar os bairros que já vão estar modelado a quantidade da população ali, e ali também ter o comércio, integrar as vias terrestres aos bairros. Seria isso uma forma de conectar? Tem a ver? Sim. Eu posso falar?
Pode. Então, é isso dentro do que acho que a Natália, né, que falou. Mas eu acredito que seja um modelo de planejamento urbano de bairros compactos e no piso terra, onde acontecem as atividades comerciais e serviços. Só que nesse bairro tem uma alta densidade populacional, entendeu? E ainda pode contemplar espaços públicos seguros, né? E a interação social entre as pessoas. Uhum. Muito bem. Professor, eu queria complementar também uma coisa, mais uma coisa. Seria também dotar os espaços ao redor, né, ao redor do espaço público, de transporte público, dotar esses espaços com uma área de comércio, com escritórios, com serviços, com habitação. Então, trazer mais para próximo dessas áreas de transporte, dessas estações de transporte, mais moradores, mais meios de comércio, meios de renda. Seria mais ou menos isso que eu queria acrescentar. Uhum. Ok. Thaísa? Oi. Renata? Oi. Renata? Oi, professor. Tá. Tá me ouvindo? Ok. Tá, tô ouvindo. Só estava vendo se vocês estão vivas aí. Ok. Tudo que vocês falaram, tá? Vanessa, o Luiz, o Claudinei, a Jéssica, está ligado a essa questão do desenvolvimento orientado pelo transporte. O que seria o desenvolvimento urbano orientado pelo transporte? É simples. Nós já falamos, eu falei isso, acho que na primeira aula que eu dei para vocês, eu tinha falado sobre uma frase do Flávio Vilaça, que dizia que uma cidade jamais poderia se considerar cidade ou urbana se não fosse ou não tivesse servida pelo transporte, se não tivesse uma via de transporte, não tivesse um sistema de circulação e transporte adequado. Falamos sobre isso. O sistema de circulação e transporte, que é algo que eu sempre bato muito, é um dos elementos fundamentais. Na verdade, para mim, é o elemento principal, porque ele quem cria a malha da cidade, é ele quem vai determinar o modo como a cidade vai se desenvolver. Lembrem-se disso, não tem desenvolvimento de uma cidade sem deslocamentos, sem o livre acesso e livre circulação de pessoas e bens, ok? Vocês estão vendo essa figura que eu estou mostrando aqui, esse slide? Sim. Estão vendo? Ok. Nós não podemos ter uma cidade, aqui você vê uma série de quadras, né? Algumas quadras aqui, mas essas linhas azuis e essas vermelhas, elas indicam justamente quais são as rotas principais de onde leva a população ou os maiores fluxos de uma cidade. Uma cidade não pode se fazer sem um sistema de transporte. Mas não é só ter um sistema de transporte e circulação. É preciso que os sistemas de transporte e circulação eles sejam adequados, tá? Isso estou falando no desenvolvimento sustentável, porque uma coisa é o desenvolvimento orientado pelo transporte normal, outra coisa é o desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável. O transporte sustentável ele tem a ver com a democratização do espaço, ou a democratização dos usos dos espaços. Ou seja, é quando todas as pessoas podem se locomover, podem circular num determinado espaço sem barreiras. Que barreiras seriam essas? O acesso ao transporte público. E quando eu digo acesso, começa no preço dos transportes, começa no fluxo, tá? O fluxo dos transportes, ou seja,
a quantidade de transporte que passa em um determinado tempo, em quanto tempo passa o ônibus em um determinado local, e isso passa pela acessibilidade dos transportes, onde esses transportes vão, se eles vão até as favelas, aos bairros longe, sei lá, onde esses transportes podem circular. Isso tem a ver também com os modos de transporte. Modos de transporte. O que são modos de transporte? São os diferentes tipos de modalidades ou estratégias de deslocamento. Por exemplo, uma ciclovia. Tá? Tem que ser, não são as ciclovias que a gente tira um pouquinho da estrada e faz aí um riscozinho e faz uma ciclovia. Esse negócio que a gente está acostumado a ver nas nossas cidades. Nós estamos falando de ciclovias planejadas que podem acessar todos os lugares. Tá? Então, aquilo que o Luiz falou é muito interessante, porque onde tiver o transporte, ele vai se conectar com as atividades socioeconômicas. As atividades de serviços e socioeconômicas, elas estão ligadas ao transporte. Se não tem transporte, não tem pessoa indo para os lugares, não tem pessoa desenvolvendo os lugares. Por isso é que o transporte é fundamental, e isso eu gostaria muito de ver no vosso projeto. Tá? E essa é a ideia. Aqui, nesse slide, para vocês verem, não é, por exemplo, esse slide aqui, está todo mundo vendo esse slide aqui? Sim. Ok. Nesse slide, nós temos um espaço de circulação. Aqui na direita, eu não vou colocar mais o mouse em cima, porque o mouse está a bandeira. Deixa eu ver aqui se tem um... O mouse, ele fica... Tá. Vejam aqui na direita da imagem, tem um pessoal caminhando, tem inclusive aqui um cachorro e umas bicicletas ancoradas aqui nos suportes. Estão vendo? Isso é uma infraestrutura. Mas vocês estão vendo também que tem a ciclovia, depois tem uma faixa de rodagem de automóveis, tem mais uma ciclovia e depois tem uma outra faixa que é só para os ônibus, que seria, no nosso caso, um BRT. E ainda, se vocês perceberem bem, aqui no lado esquerdo, dá para ver que tem umas áreas para estacionamento dos carros. Isso aqui é um investimento em infraestrutura que nós chamamos de infraestrutura sustentável. Não é só uma estrada comum. Dá para ver aqui nos desenhos, por exemplo, a coleta da água, do esgoto, o que eles estão fazendo, que está regando os canteiros. Dá para ver que tem infraestrutura, uma infraestrutura aqui de alimentação, cabeamento, todo esse sistema que vai por baixo da infraestrutura. Então, tudo aquilo que é sistema de circulação, ela conecta todos os espaços. As pessoas podem caminhar à vontade, o ciclista pode caminhar, o carro, o ônibus, todo mundo partilha o espaço de circulação. A isso nós chamamos de democratização do espaço urbano. Democratização do espaço urbano. É isso que nós temos que começar a pensar quando fazemos um sistema de circulação. Né? E em tudo que nós fizermos de espaço, ela precisa contemplar esses princípios. Bom, beleza. Vamos falar aqui do... Deixa eu ver aqui. Aqui dá para ver muito bem a infraestrutura. Uso misto. Uso misto foi o que uso misto quadra aqui. O misto foi o que a Jéssica apontou ali. O uso misto muito característico nós geralmente temos comércio e serviços em consorciação com a área de moradia e eles fazem com que haja uma dinâmica no espaço urbano, ou seja, a cidade não morre. Tá? A cidade não morre. Tinha falado sobre Jacareí, que me parece que o centro não é assim. Como é que é o centro de Jacareí? É
comércio ou uma área Professor, seu áudio está cortando. Pode falar. O seu áudio está cortando. A área de Jacareí pode ser considerada uma área mista ou não? O centro de Jacareí. Não. Eu acho que pode. Não é considerado uma área mista. Não é uma área mista. É um centro comercial. É uma área comercial. Isso. Rafael. Oi. O centro da cidade de Jacareí, ele pode ser considerado uma área mista ou uma área residencial? Ou uma área, sei lá. Hoje é uma área comercial, né? Ali eu não vejo a parte residencial, não. Não pode ser. Walter. Oi. Nós podemos considerar a área de Jacareí, segundo o que o Rafael falou, e quem mais falou? Jéssica. A Jéssica falaram. Nós podemos considerar que o centro de Jacareí seria sustentável? E se ele não é, como nós podemos fazer do centro de Jacareí uma cidade mais sustentável? Eu acho que é um desafio muito grande, porque como fazer, acho que seria um grande problema, porque a cidade é muito antiga e as ruas são muito estreitas, e as calçadas são estreitas. Então, para você converter para uma coisa mais sustentável, que consiga absorver ciclovia, espaço exclusivo para ônibus, se tornar mais inteligente, acho que teria que ser um desafio muito grande para a cidade. Como fazer, eu acho que seria bem complicado. Muito bom. Agora você tocou num ponto bacana. Eu quero ver esse desafio aqui para a gente. Eu quero ouvir, tá? Porque lembrem-se que nós falamos da nossa cidade, das cidades brasileiras, que inclusive muitas delas foram projetadas dentro do princípio da Carta de Atenas. Lembram? De separar áreas de lazer, comércio e moradia. Lembram disso? Sim. Essas são cidades precursoras do modernismo, onde o trabalho é só o trabalho, mais ou menos que nem Brasília, né? Trabalho é só trabalho, comércio é só comércio, além de que as nossas cidades têm a característica das cidades coloniais portuguesas. Porque qual é uma das características da cidade colonial portuguesa? É essa tortuosidade das vias de circulação. Compreenderam isso que eu falei? Sim. Eu estou dizendo que as cidades coloniais portuguesas, elas são muito caracterizadas pela tortuosidade das vias de circulação. Ou seja, isso que você falou aí, as vias, as ruas, as quadras não são planejadas de modo geométrico, né, em quadras. Elas foram planejadas, como diz Le Corbusier, como se fosse feito pelo caminho das mulas. Isso é Le Corbusier que fala no seu livro sobre urbanismo, em 2009. Então, essa é uma outra característica e é um desafio. Mas agora eu quero saber de vocês como é que a gente torna uma cidade como as nossas, como, por exemplo, Jacareí, num nível sustentável. Tá? Como é que nós fazemos isso, elas tendo essa característica mista ou não, das quadras e das ruas e tal, como é que nós faríamos ela ser mais sustentável com a
a contextualização atual, com o jeito que ela é? Quem quer falar? Professor, posso falar? Quem é você? Existe um projeto, né, para uma nova cidade aqui em Jacareí, ali próximo da estrada que vai para a represa de Jaguari, entendeu? E talvez a ideia seria levar esse contexto desse projeto para essa região. E eles têm em mente, por exemplo, o centro aqui de Jacareí ficaria um centro histórico, entendeu? Haveria 2 centros, um centro todo projetado, todo planejado, que ligaria Jacareí até São José dos Campos, e aqui o centro seria preservado como um centro histórico. Mas e por ser centro histórico, não pode ser sustentável? Acredito que sim. E como nós faríamos isso? Como nós faríamos para que esse centro passasse a ser sustentável? Vivian, quero que a Vivian me responda. Vivian. Pode ser melhorando a iluminação, tentando deixar as calçadas mais amplas, ou talvez colocando alguns parklets pelo centro. Anderson Caraça, acrescenta no que a Vivian falou. Anderson. Anderson, acorda aí. Já tá dormindo o Anderson, né? Alguém dá um café para ele, pô. Professor, posso falar? Quem é? É Edna? Edna. Isso, era você que eu estava chamando. Fala. Então, eu vou falar. Eu penso assim, ali o centro de Jacareí, aonde as ruas são estreitas, principalmente ali, você não conhece, mas ali no Correio, onde as ruas são mais estreitas, fazer tipo um calçadão. E assim, quando os horários dos comércios fechar, as lojas, ali fica vazio. Então, fazer tipo assim, como a Jane Jacobs falava, né? Você misturar comércios, bares, coisas que funcionam, ele deixa mais ativa a cidade, não só com loja, depois que fecha, ela fica deserta, entendeu? E em volta dela, ter assim, mais circulação de pessoas, ter misturar, né, moradias, né, onde geralmente tem estoque em cima, ter moradia, aí fica um espaço mais atrativo e ter, como ela diz, né, olhos para a rua, né? Muito bom, muito bom. Boa. Ok, então, vamos fechar essa área aqui esse princípio. Gente, para uma cidade ser sustentável, tá? Ela não precisa necessariamente de ser arraigada do seu local de origem. Tá? Ela não precisa ser destruída para ser reconstruída. Pode ser, mas nem sempre isso é o caso, tá bom? Nós estamos falando de sustentabilidade, é que ela se viva e reviva com aquilo que ela tem, com a sua infraestrutura, com aquilo que já existe nela, com a sua própria cultura. A sustentabilidade tem a ver também com a preservação dos conceitos socioculturais da região. Nós podemos respeitar as questões culturais, históricas do lugar, e isso faz com que uma cidade possa se renovar, sendo contemporânea e histórica ao mesmo tempo. Então, nós falamos que uma das grandes coisas que afeta a sustentabilidade é a emissão de gases tóxicos para a atmosfera. E a emissão de gases tóxicos não é só feita pelas indústrias, ela é feita também pela poluição que vem a partir do uso dos carros, dos gases que são emitidos pelos carros. Quanto menos carros nós usarmos, nós teremos menos emissão de gases.
Então, nossas cidades precisam ser projetadas. Se projetarmos as cidades de uma forma que elas usem menos carro, né, isso já passa a atender os princípios da sustentabilidade, que é a não emissão de gases na atmosfera. Então, como é que nós projetamos uma cidade que se usa pouco o carro? Por exemplo, nós organizarmos as cidades em quadras, em centralidades, com quadras pequenas, quadras menores, tá? As cidades ou áreas, centralidades compactas, onde a pessoa possa usar o espaço caminhando, andando a pé ou utilizando transporte não motorizado. Quando nós temos essas possibilidades, o que são transportes não motorizados? O uso do carro, ou do ônibus, ou o que seja. São ruas, lugares onde nós podemos utilizar bicicletas, skates, tem vários tipos de skates, trotinetes, patinetes, esse tipo de coisas que no mundo inteiro já é utilizado. Pessoas estão usando cada vez menos carros lá nas grandes cidades, grandes, pequenas cidades desenvolvidas. As pessoas estão usando menos carros. Os carros são utilizados para fazer os grandes deslocamentos em cinturões urbanos, tá? Mas os locais, né, no interior da cidade, do espaço urbano, ele precisa atender, precisa ser projetado de uma forma que a pessoa possa caminhar por eles. E esses espaços precisam ser conectados por espaços públicos verdes, tá? Um transporte público que não interfira na locomoção do pedestre, que haja um controle de automóveis e hajam edifícios verdes. Agora me digam o que seria um edifício verde. Luiz, o que é um edifício verde? Edifício verde são os edifícios que têm seus sistemas energéticos mais eficientes. Também usa a fachada verde, e um lado do seu prédio usa uma fachada vertical, uma vegetação vertical, melhor dizendo. E esse edifício, ele por si só, ele se mantém, ele consegue, basicamente, produzir sua própria energia. Isso, muito bem. Gestão de energia renovável, uso de energia solar, gestão de recursos e resíduos sólidos, né? A gestão da eficiência da água, o reuso de água. Na verdade, são esses aspectos que nós temos que considerar para nós pensarmos em cidades sustentáveis, tá bom? E tudo isso vocês vão encontrar quando forem planejar o vosso projeto que estão fazendo ali. Nós não podemos mais ficar projetando cidades, repetindo sempre aqueles conceitos que hoje já não atendem. A população está a crescer muito. Quanto mais a população cresce, mais áreas urbanas nós vamos precisar. E quanto mais áreas urbanas nós precisarmos, mais áreas de solo, mais territórios estarão sendo impermeabilizados. Quanto mais territórios impermeabilizados, menos áreas cultiváveis e mais possibilidades de inundações e desastres naturais nós estamos produzindo. Então, as nossas cidades, elas têm que ser construídas prevendo esses elementos, esses princípios que sejam ou que façam delas um modelo de sustentabilidade. E para isso, existe toda uma regra, todo um sistema que nós precisamos cada vez mais aprender e estudar. E um dos exemplos que nós temos dessa intensidade de urbanização está acontecendo na China. Os chineses estão sendo um fenômeno, assim, um fenômeno único no mundo. A urbanização chinesa está se proliferando, não só na China, mas como grande parte do mundo. Não do mundo, mas principalmente da África. Na África, os chineses estão construindo, em muitos países da África, os chineses
construindo e estão construindo cidades enormes a partir do zero, do nada. São cidades com uma série de prédios. Tá? Eu pessoalmente, Caleia, eu não sou um fã da urbanização e da arquitetura chinesa. Eu não sou. Mas é um fenômeno que nós temos que ter em conta que está cada vez mais a se intensificar nesse período contemporâneo. Por exemplo, lá na China, como é um país muito populoso, tem mais de 1 bilhão e 300, sei lá, de habitantes, é o país mais populoso do mundo, eles estão construindo, organizar cidades muito adensadas para que esse povo está tendo uma grande emigração, tá? Uma coisa é imigração, outra coisa é emigração. Está tendo uma emigração muito grande da população do campo para as cidades. Então, o governo chinês desenvolveu lá um certo plano urbano para criar cidades enormes. Vocês podem ver isso também no YouTube. Eu mando para vocês esses vídeos. Cidades enormes para terem cerca de 250 milhões de pessoas nos próximos 10 anos. São, assim, prédios grandes. Hoje em dia, esses prédios não são habitados, estão mais chamados de cidades fantasmas. Eles não são habitados. E você poderia, por exemplo, olhar para aquele modelo e dizer assim, isso aqui é uma cidade compacta. A pergunta é, até que ponto uma cidade com 250 milhões, isso aqui já é mais do que o Brasil. O Brasil está com quantos habitantes? Está com 210 milhões, acho. 210 milhões. Hã? 210 milhões. 210 milhões. Então, olha só, eles estão fazendo cidade para cerca de 210 milhões de pessoas, para que habitarão nelas daqui nos 10 a 15 anos. Tá? Você pode imaginar o tipo de impacto esse tipo de cidades vai causar não só na própria China, mas como no mundo, né? Aqui tem uma dica que ele está falando assim, o impacto do crescimento urbano da China já é alto, resultando principalmente em uma população atmosférica, em uma poluição atmosférica de níveis alarmantes, foi o que eu falei anterior, quando nós temos uma grande densidade urbana, né? É uma densidade populacional, nenhuma pequena área urbana, ela tem esses resultados aqui. Então, está causando uma poluição atmosférica alarmante. Tentativa de controlar os danos ao longo do processo de urbanização do país, o Banco de Desenvolvimento da China, em parceria com a Fundação de Energia da China, elaborou um documento contendo esses 2 princípios de urbanização sustentável, o qual deverá guiar o planejamento das cidades de forma a torná-las mais sustentáveis. Então, isso vamos discutir aí para ver se a China consegue ser sustentável diante do seu modelo de urbanização. Essa é uma discussão interessante que a gente precisa pensar. Vamos avançar aqui no nosso próximo ponto. Crescimento urbano limitado. Bom, esse é um dos princípios da sustentabilidade. O que esse tópico aqui fala para nós é que nós precisamos limitar, tá? Precisamos guiar, limitar as cidades diante de um certo número de habitantes por quilômetro quadrado. Ele sugere aqui 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. E assim diz que elas serão, com 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, uma cidade pode ser mais compacta geograficamente, né? E terá uma melhor mais compacta, e esta será uma maneira de possibilitar as atividades cotidianas, estejam mais próximas para serem realizadas a pé e bicicleta. Então, isso também nós já falamos dessa delimitação. Na aula passada, antes dessa... Está me ouvindo aí? Sim. Tá. Na aula passada, antes dessa,
nós temos um exemplo de São José dos Campos, onde tem um bairro chamado Aquários, que o bairro cresceu e ele se verticalizou bastante, né? Então, quando um bairro cresce, se verticaliza, claro que ele fica mais compacto, mais denso, mas ao mesmo tempo, isso também faz crescer a densidade populacional desse local, né? Por quê? Porque a verticalização sem uma delimitação de gabarito causa aqueles problemas que eu já falei anteriormente. Então, o ideal para esse tipo de urbanização é sempre você estabelecer um limite de gabarito para essas cidades compactas. Assim, as cidades não serão tão altas e quando essa área do território não comportar mais a população que foi definida para aquela área, você pode criar novas centralidades. Então, centralidades é uma solução, é um caminho a ser instituído para que as cidades não percam a sua capacidade de sustentabilidade. Uma cidade fica compacta, cresce demais, em vez de você criar mais edifícios altos, você cria limites no gabarito e cria centralidade à volta, ou cidades satélites à volta daquela cidade, mas com o mesmo padrão de compaticidade ou compaticidade. Tá bom? Ô, gente, alguma dúvida? Abram vossos microfones e alguma dúvida em relação a isso. Mário. Eu? Alguém me escuta? Você está ouvindo aí? Tudo bem, Mário? Tudo bem, professor. Olha, eu estou assim com uma dúvida do seguinte. A proposta é adensar a cidade para que mais gente utilize da infraestrutura. Ao mesmo tempo, isso tem que ter um limite, é isso que é a ideia? É isso que eu estou trazendo para vocês. Exatamente. Porque pela ideia lá do aceitável, seria, por exemplo, assim, 10 mil, como é que fala? 10 mil por 1 quilômetro, seriam Sim. 10 pessoas no metro quadrado, é isso? Mais ou menos, no uso, né? No uso. Então, daí mas aí o gabarito fica alto, né? Eu não de cara assim, já é um gabarito bem alto. Não é? Sim. Eu tô falando, isso, se você relacionar com esse tipo de urbanização chinesa que está sendo feita ali, tá? Agora, é por isso, por causa desse número alto. Fala, Mauro. Não, é que eu não consigo entender. Com aquele tanto de população, não parece que como é que fala? Uma hora o espaço acaba. Aham. Não, mas esse tanto de população, você está falando na China. Então. Mas mesmo tudo bem, que a gente tem muito menos população. E o nosso espaço não é tão exíguo, mas como é que fala? Fica no Brasil, parece que isso não é problema, né? Ao mesmo tempo que a infraestrutura, como é que fala? O que eu vejo é assim, em São Paulo, o problema é que tem muito imóvel desocupado, né? Então, parece que a solução iria mais por alguma coisa nesse sentido, sociopolítico, de não ter espaços, de não ter habitações vazias. Agora, na China, eu não consigo entender outra solução do que, senão essas supercidades aí. Parece que não tem outro jeito. Não sei se eu estou errado. Não está não. Não está não.
Tá, vou fazer o Claudinei. Espera aí, Mário, antes de eu fechar o que você falou. Claudinei. Oi. Tá. Comentário seu. Antes de eu falar com o Mário, de eu responder o Mário. Comentário seu. Fica meio controverso. Pelo que o Mário falou, é exatamente isso. A gente vai limitar o gabarito, porém a gente tem que adensar. Se a gente vai usar um espaço menor, eu também fiquei em dúvida nessa situação aí. Você fica em dúvida se pode adensar com o limite de gabarito. O limite de gabarito e de terreno, de área, né? Tá. Então, vamos lá. Vamos matar essa charada aí primeiro. Vocês sabem que houve uma discussão, essa foi uma discussão que teve em São José dos Campos em relação ao zoneamento. Ao zoneamento. Né? Bom, tá tendo panelaço aqui de novo, cara. Um monte de barulho aqui já. Sei lá o que está acontecendo aí. Não sei, o Bolsonaro falou mais alguma coisa? O que está acontecendo? O que é isso? Falou? Eu tô lascado. Não posso mais nem dar aula agora. Tá todo mundo batendo panela aqui no... Tô lascado. Tá batendo panela aí também? Olha, eu não estou em respeito a ti, mas eu ia pegar uma panela mesmo. Não façam isso, não. Fiquem aqui na aula, pelo amor de Deus. Tá bom, tô contigo. Tá. Olha só, gente, é o seguinte. Houve uma grande discussão em São José dos Campos, quando estavam fazendo a lei de zoneamento, estavam tentando remodelar a lei de zoneamento, em relação a essa questão do gabarito e do adensamento do território. De fato, nas nossas cidades aqui no Brasil, para algumas áreas, é importante discutir o limite de gabarito, considerando a infraestrutura. É uma relação, tá? É uma relação entre adensamento e densidade, tá? Populacional por área versus infraestrutura existente. Tá? Então, não é só a questão de adensar uma determinada área. O adensamento de uma determinada área que nós fazemos pela verticalização, geralmente, não estou falando como que se fala? Não estou falando por causa da compatibilização, mas pela verticalização, esse adensamento precisa estar relacionado com a infraestrutura que se tem. Porque se você adensa uma área só para ter um monte de gente em uma pequena área do território, sem que haja infraestrutura para atender essa área, você continua tendo o mesmo problema e gerando problemas ambientais maiores e talvez do que aqueles que nós vemos na urbanização dispersa, tá? Porque ao compactar uma área e colocarmos uma série de indivíduos numa pequena área sem infraestrutura, isso sobrecarrega a pouca infraestrutura que nós temos. E dali é que vem o quê? As poluições, os problemas de enchentes, e, enfim, tudo que nós sabemos. Por isso é que eu estou dizendo que uma alternativa para essa questão controversa é não só o limite de gabarito, o limite de gabarito também depende da área, tá, gente? Que nós estamos estudando, que nós estamos nos relacionando, é o limite de gabarito, mas a construção de centralidade. Centralidade sempre com o princípio de usos mistos. Ô, Mário, deu para sacar mais ou menos?
Isso eu tinha em mente, entendeu? Que você precisa compatibilizar isso. O problema é que, eu não sei se é um problema, quando vamos supor, um gabarito de uma residência Residência não, você vai construir um edifício. Então, você vai lá colocar hoje, no mínimo, um bloco daqueles mais humildes, são 4 andares, mas quando você faz, uma construtora pega para fazer isso, ela geralmente pega uma área grande, porque ela faz um bloco com, sei lá, com uns 10 bloquinhos desse aí. Então, ela pega uma área mais adensa. Aí, na hora que ela vai fazer isso, para ela fazer isso, ela justamente não tem que dar a contrapartida de ela, se a prefeitura já não tem, ela não é obrigada a colocar ali água suficiente, canalização suficiente para tomar conta disso? Desculpa a minha ignorância, porque nunca pus a mão numa obra. Não é ignorância, isso é certo. Isso é certo. É o que deveria ser feito. No entanto, na prática, tá, existe sempre uma relação, uma contrapartida que a prefeitura já passa para as construtoras. Você adensa aqui, mas você vai ter uma contraparte, por exemplo, colocar você vai desmatar aqui, tá? Você vai dar compensação ambiental. Exatamente, fazer compensação. Você vai adensar aqui, mas você vai precisar depois de dar uma contraparte na questão do reuso de água, você vai ter que ter todos os elementos ambientais. O problema é que não se faz isso. É uma questão muito política, econômica, mas maracutaias que, infelizmente, nós temos nos nossos sistemas de administração, que eles não se cumprem. Porque quanto mais você adensa um edifício, mais barato ele fica. Se um edifício tiver menos apartamentos, menos unidades, ele encarece mais, entendeu? Então, tem essa contraparte. Para o construtor, é melhor que haja mais adensamento. Então, você precisa ter um gabarito maior e apartamentos bem exprimidos. Isso é ideal e economicamente viável para quem constrói. Mas isso não é viável para a cidade e nem para quem mora. Então, há essas lutas que quem deveria realmente dirigir isso deveria ser o próprio Ministério Público, a administração pública, tá? Em colaboração com eles. Só que o que nós falamos daquela vez, quem constrói o espaço público, são essas articulações mais políticas e de poder que isso nunca quase se efetua, nunca se efetiva no espaço, entendeu? Então, o que tem que ser feito, ou o que deveria ser feito, é que o poder público, a administração pública, da Constituição Civil, que sempre consegue dar um pulo, né? Consegue ultrapassar essas diretrizes do zoneamento. Tá? Então, vai ser um problema que nós vamos nos debater com eles, porque eles não conseguem fazer isso. Quantos prédios verdes nós temos nas nossas cidades, por exemplo? Ixi, bem pouco. Entendeu? Quantos prédios fazem o reuso da água, o reuso das águas fluviais, das águas cinzas, por exemplo? Quantos prédios nós temos? Os prédios que a gente mora. Aqui em Jacareí, professor, tem um prédio, só que eu não sei se eles seguiram todos os critérios para ser um prédio sustentável, mas fica numa rua principal aqui, que tem o mercado municipal. A gente passa na rua de trás, a gente vê a fachada lá com toda verde, entendeu? Mas eu não sei se eles respeitaram todas as normas da sustentabilidade. Aqui perto de onde eu estou morando tem um que chama Ecovita. Agora, se eu nunca entrei, não faço ideia. Ele usa isso como marketing. Não sei se ele tem
O único que a gente sabe que tem certificação é aquele que foi feito lá em São José, lá. Aquele lá recebeu um selão grandão lá. Mas fora esse, são poucos. A gente não tem na cultura brasileira ainda essa coisa, não é nem a cultura, e fora isso, reconhecer mesmo quais são os selos que... Aqui no Brasil, mais ou menos, a gente sabe o que é ISO 9000. Agora, fora disso, é muito pouco. Então, por exemplo, assim, um selo de sustentabilidade que a gente deveria cobrar de qualquer empreendimento, né? Isso é muito pouco divulgado, né? A gente deveria... Não, ainda não se tem. Ter um selo porque o selo garante essa coisa, né? Que ele foi auditado, que ele foi visto, e fica no marketing só. Então, tem um estudo que, inclusive, eu mesmo estou desenvolvendo esse estudo lá no ITA, agora, né? No meu trabalho de pós-doc, que é um desenvolvimento de um selo de sustentabilidade brasileiro, de uma metodologia para ser aplicada nas construções ou nos sistemas de construção civil do Brasil, tá? Para que se faça o uso dos princípios da sustentabilidade. Ele vai se chamar um selo Habitas, que eu estou trabalhando nele ainda, lá com o pessoal do ITA, e porque não existe ainda no Brasil, como você falou, um sistema e uma metodologia própria de avaliação e de implementação dos princípios e sistemas de sustentabilidade. Então, o que está tentando se fazer é criar essa metodologia para que o próprio poder público, para que o Estado brasileiro comece a adotar isso e a implementar isso em todos os sistemas construtivos do Brasil, né? Então, nós estamos tentando fazer isso para que as pessoas saibam o que é e como no Brasil nós podemos adotar, porque existe, mas é tudo importado, todas as ideias são importadas de fora. E nós temos que adaptar esse sistema, essa metodologia de fora ao contexto do Brasil para que seja adotado aqui nos nossos sistemas construtivos. Então, você está certo, não temos ainda isso. E é uma coisa que a gente precisa se preocupar. A gente fala muito de sustentabilidade, mas não tem no Brasil, concretamente, tem uma organização que trabalha um pouco com isso, mas assim uma metodologia única que vai direcionando no nosso próprio contexto os nossos sistemas construtivos. Então, nós sabemos que tem que ter reuso de água, sabemos que tem que ter uso racional de energia, mas nós não temos uma metodologia, entendeu? E isso faz com que essas questões não sejam aplicadas. Tá? Agora, tem uma coisa que você falou. Você falou... Oi? O selo azul da Caixa é alguma coisa voltado para a sustentabilidade, não é? É uma outra ideia, mas também não está parametrizada também, entendeu? Tem várias assim ideias e tal. Hoje quem vem certificar são os selos de fora, entendeu? São pessoal de fora, internacionais, entende? E que carece também, né? Sim, com certeza. Agora, você tem uma coisa, Mário. Fica refém só de projetos assim da classe muito alta ainda, né? O que a gente precisa é de alguma coisa que seja fácil de você executar, que não seja tão restritiva, mas que seja eficaz, né? E que atinja a população mais humilde, né? Esse que sempre o complicado é esse, não é? Sim. Mas é como eu falei, e falo aqui também, para mim, então, não é só porque eu trabalho com essa questão de transporte ou de sustentabilidade e tal, mas tudo tem a ver com a maneira como realmente a gente planeja as cidades em relação ao próprio transporte. Porque o sistema de circulação e transporte é um dos que mais afeta a vida urbana, entende? Com certeza. O sistema de circulação, ele gasta muito solo, por exemplo. E o solo não é dado por quem constrói o prédio.
quem constrói o prédio ele deveria se preocupar com isso, mas ele se preocupa mais com o lote, tá? Ele encontra um lote, por exemplo, de 30 por 40, ele fica animado em fazer um prédio com um gabarito de, sei lá, 15 andares, mas sem saber que lá embaixo tem um sistema de circulação incapaz de absorver todo o impacto viário que aquele prédio vai causar. Por que eu falo isso? Porque a nossa cultura aqui no Brasil, ela está voltada para a cultura do carro, do uso do carro. Ela não tem uma cultura do transporte público de qualidade para as pessoas. O transporte público brasileiro não está democratizado. Você não tem vários tipos, vários modais de transporte. Você não tem várias formas. Até para a pessoa andar de bicicleta é um perigo, sabe? Quem anda de bicicleta é alguém, sabe? Para você ser alguém que, sei lá, normal, você tem que andar com seu próprio carro. Você não pode andar de ônibus. Entende? Enquanto que o ônibus deveria ser um transporte fácil, acessível para todas as pessoas. Pessoas normais, comuns, que possam trabalhar, deveriam usar o ônibus. Mas nós temos cidades que não permitem isso. Temos um transporte que não permite isso. Portanto, temos uma cidade que cada vez fica mais distante da pessoa normal que anda a pé. E isso é um problema. Tá? Então, você vai densificar uma área, você vai fazer o que quiser, você vai aumentar o gabarito, tudo. Se você não olhar para esses fatores, você só está causando mais problema ainda, por mais compacta que seja a tua cidade. Então, compactar uma cidade não é uma solução em si mesma. Ela tem que estar conectada com outros tipos de políticas públicas e políticas urbanas. Dá para compreender isso? Que dá para compreender isso, sim. O que a gente fica com desafio como que a gente implementa isso, né? Alô? Então, Oi. Sim, estou te ouvindo. Então, os seus colegas há pouco tempo falaram ali. Eu fiz uma pergunta se o centro da cidade de Jacareí, só como provocação, se ele era uma área mista ou não. E muitos disseram que não era uma área mista. E isso é só um exemplo para vocês agora trazerem para a memória. Tá? Se o centro de Jacareí não é uma área mista, significa que é uma questão a começar a ser repensada. Porque se você faz o centro, é um exemplo, é um desafio. Se você faz do centro da cidade, aonde estão os serviços e o comércio, você faz dela uma área mista, você já está em meio caminho andado para que certos problemas sejam solucionados. Mas eu considero que é mista, professor. Eu considero que é mista, porque tem lá, tem seus apartamentos no centro. E cada dia mais aparece como é que fala? Cada dia mais está aparecendo agora novos apartamentos no centro. Eu ainda acho que é mista. Ela talvez possa ser mais adensada por novos edifícios residenciais, que é uma coisa que parece que acontecendo. Não sei, o que os outros acham ali, vocês que são de Jacareí? O que acham disso ali? Professor, eu ainda acredito que não, porque é pouca habitação, se a gente for parar para analisar, é residencial. A maior parte é comercial, entendeu? Tem alguns prédios já existentes que são residenciais bem antigos, né? E tem alguns prédios que foram construídos no entorno ali da cidade que são residenciais, mas ali no núcleo mesmo, ali no centro da cidade, onde acontece o comércio em si, a gente não vê isso. O que Alô? Alô? Fala. Eu acho que quando a gente fala em misto, além do misto, a gente tem que pensar também na questão urbanística, né? Então, os modais que tem não é misto ali, né? Ali eu percebo que
É só um modelo de modal, não tem acessibilidade muito pouca. Então, assim, é uma transição, é uma metamorfose ali que acontece. É toda uma área urbanizada do século XVIII, meados de 1950, 60, e agora está sofrendo uma transição e recebendo o impacto de uma nova população que exige uma demanda diferenciada agora, né? Para essa época nossa, né? É o que os governantes não pensaram, os arquitetos da época não pensaram, os engenheiros. No entanto, o que está acontecendo em Jacareí, eles estão fazendo grandes valas e estão fazendo toda a troca das tubulações, porque justamente para minimizar a questão das enchentes, porque aumentou a densidade populacional em alguns pontos da cidade, né? É isso que eu estou falando. É isso aí. É isso que eu estou falando. Professor, Fala. é Vanessa. Sobre a questão Vanessa. do centro comercial ser de uso misto ou não. Nosso grupo, no semestre, não, faz acho que um dos trabalhos que nós fizemos, que foi de revitalização do centro da cidade de Jacareí, a gente fez um levantamento de uso, né, do que era comércio, do que era residencial. E no centro de Jacareí, ele não engloba só uma rua, engloba várias ruas e avenidas principais. Dentre elas, tem sim bastante uso para residência. O negócio é que é um problema para quem mora lá, porque por ser mal planejada, com ruas estreitas, acaba dificultando as pessoas que moram ali no centro, e não facilitando, que deveria ser muito mais fácil para ela. Ela pode ir de bicicleta, ela pode ir de a pé até um comércio, mas se ela quiser receber alguma coisa na casa dela, se ela quiser fazer qualquer outro tipo de atividade, ali já acontece um empecilho, porque não tem estrutura para ter residência nessa área que seria o centro comercial de Jacareí até então. Entendi. Quem mais quer falar? Quem está falando? Alô, pessoal, estão me ouvindo? Agora sim. Sim, professor. Sim. Tá bom. Olha só, gente. O negócio é o seguinte. Vou dar aqui uma pausa para o intervalo aqui. Vou gravar o outro. Ok, pessoal. O negócio é o seguinte.